Salve, salve aí, terceirão, ADM, informática. Tô sentindo falta, viu, de vocês. Já faz o quê? 5 meses, né, que a gente não se vê, não tem aula. E aí, ainda bem, né, que vamos começar, assim, a tentar atingir o máximo possível de estudantes. E eu fico satisfeito com isso. Tomara que com essa nova modalidade, né, que ao mesmo tempo não é permanente, é uma forma da gente atender as nossas demandas emergenciais. Tomara que com essa nova modalidade a gente possa aproveitar o máximo possível desse momento aqui, tanto do vídeo, que como eu disse para vocês, a tendência é que ele tenha de 15 a 20 minutos de aula, para que não fique tão cansativo, e depois vocês possam ir estudando, possam ir lendo pelos livros, buscando outras fontes também, para complementar essa aprendizagem, tá certo? Vamos lá. O assunto de hoje, qual é? Primeira geração modernista brasileira. Então, eu convido vocês, né, que vocês viajem até os anos 20 do século passado, até mais ou menos os anos 30, para que a gente possa pensar um pouco em como se desenha o Brasil a partir da visão artística. Lembrando sempre, gente, por que se estuda arte e se fala tanto história do Brasil? A arte, ela não tem fronteiras tão delimitadas que só servem para falar sobre determinada história do país. Aqui na escola é conveniente a gente pensar muito mais sobre a história do Brasil. Por quê? Porque quando vocês têm contato com essas obras artísticas, vocês podem tomar para si, como eu fiz assim pessoalmente, para que elas possam significar, entre outras coisas. A arte, ela dialoga com o nosso psicológico, com o nosso perfil sentimental, e também com essa ideia de traduzir o que foi um momento ímpar em determinada região, para determinado povo da história do Brasil, se a literatura for brasileira, né? Porque aí cada lugar tem sua literatura específica, inclusive até as suas próprias regiões. Mas aqui a gente está falando em âmbito de Brasil, e eu queria chamar a atenção para vocês para cá, para o estado de São Paulo, que até então não era tão visto até as grandes levas de industrialização, e ao mesmo tempo por ter recebido também um número muito grande de imigrantes provenientes da Europa. Isso pelo final do século XIX, pelos 1800 e tanto, já vinha chegando gente, assim, tipo da Itália, da Ucrânia, da Alemanha, e habitando essa região aqui que está toda abaixo de São Paulo, essa região sul e um grande pedaço da região sudeste. Então, São Paulo, ele tem muito com isso também. Tanto é que essa tradição, assim, que tem muito vestígio do italiano, do alemão, ainda moram por aqui, principalmente italiano aqui em São Paulo, italiano, português. E o Rio de Janeiro, que antes de 1960 era a capital do país, né? Por isso que, quando a gente pensa Machado de Assis, os ambientes que Machado de Assis descreve, Rio de Janeiro, normalmente José de Alencar, que é anterior a Machado de Assis, José de Alencar, o romântico, né? Quando ele vem falando sobre histórias urbanas, em contexto urbano, normalmente vem falando das grandes cortes do Rio de Janeiro. Só que, a partir do modernismo, que é o nosso assunto, ele vai se deslocar aqui para São Paulo. E o resto do Brasil, professor, como é que fica? Lembrando, ó, que o norte está bem distante, e ainda é uma boa pergunta para a gente poder investigar, né? Pode ser, de repente, investigação para alguma dissertação, mestrado, quando vocês estiverem fazendo, sobre qual era a literatura, o que é que se produzia aqui no norte nos anos 20. E aqui no Nordeste a gente tem o regionalismo de 30, que só vai estudar depois,
que aí são os grandes escritores dessa região aqui que apareceram para falar sobre peculiaridades, especificidades daqui. Mas só que a gente tem que se concentrar aqui, ó, São Paulo. Beleza? A gente deu uma olhada no mapa, agora vamos lá para o nosso arquivo que vai identificar alguns tópicos que a gente vai ver nesse vídeo aqui, sobre primeira geração do modernismo. Quando é que acontece? 1922, daqui a pouco faz 100 anos. E quando fizer 100 anos, vai ter feito também 200 anos do Grito do Ipiranga, né? De Dom Pedro I, decretando, como é que eu posso dizer? Emprestando uma sensação de independência, né? Porque a nossa independência não parece ter sido conquistada, parece ter sido muito mais um presente dos portugueses. É tipo assim, vocês foram nossa colônia há certo tempo e agora estão livres, porque foi o próprio português que assumiu isso aí, né? Enfim, um passeio histórico contextualizando o modernismo e os principais nomes dessa geração, que inclusive Mário de Andrade, eu soube ontem, vai ser muito importante para o nosso estudo, até porque o vestibular da UEMA vai cair uma obra dele, né, que é Macunaíma. Passando, gente, essa parte aqui a gente já estudou, ó, que é 1822, durante a independência do Brasil. Essa linha aqui representa o que estava acontecendo na história, alguns dos feitos que podem marcar a época, até a gente chegar no modernismo, né? Chegar ao modernismo, se for pelo português gramatical. E aí, as obras que estavam acompanhando essas perspectivas históricas, contextualizadas nessa perspectiva histórica, né? Então, vamos lá. Ó. No Brasil, em 1822, tá aí, se levanta o Grito do Ipiranga. E, ao mesmo tempo, a gente tem o romantismo brasileiro para dar conta de todo aquele sentimento que se gerava, tipo, o que é ser brasileiro? Porque até então éramos como se fosse um anexo de Portugal. A partir do momento que a gente é Brasil, o que é que vai representar o Brasil? Aí, em primeiro momento, se pensava os índios, né, principalmente com as obras de Gonçalves Dias, na poesia, o maranhense Gonçalves Dias, e o cearense José de Alencar nos romances, né? Tipo, as narrativas sobre os índios, sobre as matas, estavam com José de Alencar. Enquanto que a poesia, o sentimento de brasilidade, ao mesmo tempo da natureza, estava com Gonçalves Dias. Passa o tempo, e aí vem, após a independência, dois reis principais, né, dois imperadores, que é o Dom Pedro I e Dom Pedro II, um momento que a gente teve com aqueles regentes, mas não saiu muito dessa, como é que eu posso dizer, dessa esfera de Brasil Império, independente, mas com o imperador, até a gente chegar na proclamação da República. Período esse que os militares tomam o poder do Brasil e proclamam a República e vão chamar, né, de período da República da Espada. Ao mesmo tempo, a gente tem nesse entremeio aqui escritores naturalistas e realistas escrevendo sobre a época agora com uma pisada diferente dos primeiros, né? Já imprime uma outra coisa, que é, tipo, vou contar a realidade e vou falar das, como é que eu posso dizer, da visão burguesa, das nossas contradições, para que o leitor ele se forme mais crítico. E aí a gente tem Machado de Assis como o nosso grande escritor dessa época, que tanto do Brasil, e agora está se descobrindo Machado de Assis como um dos escritores mais importantes do mundo, na área de literatura, é claro. Né? E aí, ó, a partir desse momento que a gente tem essas visões, essas escritas aqui no século passado, o Brasil vai se industrializando aos poucos, mas vai se industrializando, principalmente concentrado no eixo sudeste, sul-sudeste, principalmente o sudeste, e aí você tem a cidade de São Paulo se desenvolvendo muito rapidamente, chegando os primeiros automóveis, e ao mesmo tempo criando uma burguesia que pode estar indo para a Europa e absorvendo esses valores europeus. Porque aí vocês lembrem daquelas poesias que se formavam na Europa, né? Tipo as grandes ideias. Os operários começavam a reivindicar uma arte para si, que falasse dos trabalhadores, mas do seu cotidiano e com a sua linguagem. Ao mesmo tempo, você tinha a poesia surreal,
que falava sobre o inconsciente humano, você tinha uma fórmula revolucionária que cantava a velocidade e a tecnologia, que era o futurismo, e aí esses autores de 1922, eles beberam dessa fonte, trouxeram para o Brasil, só que eles não queriam copiar exatamente o que os europeus estavam fazendo.